Fala, empreendedor! Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Café com o CEO. E hoje eu vou receber aqui um empreendedor que eu admiro demais. Jussiel estará aqui da Monteu Investimentos. Logo, logo, a gente abre aqui as conversas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse Café com o CEO é feito pelo Sales Club, que é uma imersão, a maior imersão de vendas e gestão do Brasil. Então, fica com a gente. O Jussiel já está entrando aqui e a gente vai começar as nossas perguntas desse Café com o CEO para alegrar a sua manhã todos esses dias dessa semana. E olha só, não é porque amanhã é feriado que não vai ter não, hein? É todo dia de segunda a sexta, todos esses dias. A gente vai convidar 5 empresários incríveis que têm história para contar, que têm resultado para compartilhar com vocês e comigo também. Também estou aqui para aprender bastante. Então, a gente vai falar sobre origens, como que começou, qual a visão que o Jussiel tem, como que ele trabalha como empreendedor, ou seja, quais foram os primeiros passos, como é que ele funciona a dinâmica do dia a dia dele aí. A equipe, o Jussiel já está na área, pode plugar ele aqui na live. A gente vai passar sobre relações como gestão e liderança. E, por último, algumas perguntinhas aqui capciosas para a gente fazer a conclusão e poder compartilhar com vocês, né? Eu acho que o bacana do Café com o CEO e o objetivo é a gente entender os bastidores. Bom dia, Jussiel! Como é que você está, meu amigo? Bom dia, bom dia. Bem demais. Agora melhor, né? Poder falar contigo e com essa audiência aí de empreendedores do Sales Club. Que projeto, hein? Parabéns pela iniciativa. Café com o CEO, gostei. Legal, né? Não, foi invenção do time aqui para a gente poder mostrar um pouco dos bastidores, né? Acaba que no dia a dia do próprio Instagram, a gente mostra só o lado positivo, né, Jussiel? Só as coisas boas, só aquela bateção de meta, né? E aqui é um papo para ser mais descontraído e a gente conseguir, até eu aprender muito com você e quem sabe você aprender um pouquinho comigo e a audiência toda aprender também, né? Imagina, que honra. Obrigado pelo convite, fiquei honrado, de verdade. E é o primeiro da lista aqui. Seja muito bem-vindo. Jussiel, queria aproveitar já para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Legal. Bom dia aí para todos os CEOs, empreendedores que estão nos acompanhando. Meu nome é Jussiel Oliveira, sou fundador e CEO da Monteu Investimentos. É uma empresa que eu comecei o trabalho como corretor em 2011. Até então era eu e minha esposa, a Karen. E em 2018 a gente entendeu que a gente não tinha um negócio, a gente era o nosso negócio. E aí eu entendi que para mim escalar isso para um negócio de verdade, seria necessário acessar camadas de conhecimento que até então eu não tinha. Porque eu era o quê? Vendedor. E eu tinha as habilidades de vendedor. Quando eu tomei consciência disso, eu falei, caramba, se eu quero agora montar um time, eu preciso aprender sobre recrutamento e seleção. Se eu quero aprender a liderar um time, eu preciso aprender sobre liderança. E se eu quero ter um negócio de verdade, eu preciso aprender sobre gestão. Aí foi onde começou a minha caminhada em busca de desenvolvimento em 2018. A gente pegou a nossa corretora. Hoje a gente trabalha com investimentos através de consórcio imobiliário, é uma estratégia de nicho que a gente desenvolveu, 100% voltado para o público investidor, que quer realizar um investimento. A gente vai fazer uma gestão. Após a contemplação, nós comercializamos a cota desse investidor, ele para de pagar e recebe o famoso ágio, né? Isso é a carta contemplada que as pessoas tanto buscam. Por quê? Porque dão acesso imediato a um custo efetivo total menor que o financiamento. Então, acabou virando um negócio. Para o investidor é lucrativo, porque ele faz a comercialização do direito dessa cota, não paga mais, pode reinvestir novamente. Ou para aquele investidor que quer investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, né? Então, ele aluga o imóvel, o valor do aluguel cobra a parcela, e aí ele vai estar construindo patrimônio com capital de terceiros. Só para vocês entenderem, esse é o modelo de negócio da Monteu. A gente começou o processo de escala em 2018. Eu tive uma consultoria com o Sebrae. A gente encaixou como um modelo de micro franquia. Então, hoje, os nossos consultores fazem prospecção e gestão de carteira. E de 2018 até 2022, eu sou fruto de conhecimento, de desenvolvimento, de vários cursos, de vários livros. A gente teve um crescimento de 5.000%, saiu de um faturamento em venda de 4 milhões para um pouco mais de 200 milhões. E estamos aí agora, depois de ter participado do Sales, a gente não tem nem a menor dúvida que nos próximos 2 anos a gente vai passar de 1 bi. Que legal. Olha só, se ninguém entendeu, ele passou de 4 milhões para 200 milhões, tá? É um crescimento avassalador, né, Jussiel?
Eu queria começar perguntando a tua origem. Tu vem de uma família de empreendedores. Você é um empreendedor nato, né? Já pela próprio linguajar, a forma de pensar, mindset. Você vem de uma família de empreendedores. Qual é a origem assim do Jussiel empresário hoje? Olha, excelente pergunta. Essa eu vou pôr até no podcast, hein? Ô Mota, então, na verdade, eu falo que eu fui muito abençoado por nunca ter tido as coisas que eu queria ter, né? Eu falo que se meus pais fossem os pais que eu gostaria que eles fossem, eu não seria metade do homem que eu sou. Por quê? Os meus pais foram maravilhosos em questão de traçar ali meu caráter, meu princípio, os meus valores. Meu pai, ele é militar, então aprendi muito sobre disciplina, comprometimento. E só que assim, eu venho de uma família muito humilde, mas muito humilde mesmo, né? Então, eu até contei isso no podcast, no último podcast que eu gravei, que eu falei que eu ia para a escola quando eu estava no ginásio, de chuteira, aquela chuteira de cravo mesmo. E, poxa, ali eu levava, imagina o bullying, né? Na escola de chuteira que eu não tinha outro sapato para ir. Aí muitos podem olhar para isso e falar assim, caramba, coitado. E não, ali eu falo que tudo que nos acontece, a gente desenvolve um comportamento que ele pode ser muito bom no futuro. Então, o que eu aprendi ali sobre resiliência, sobre rejeição, lidar com a rejeição. E hoje, esse comportamento ele é fundamental para quem quer empreender. Então, a minha origem, eu morei até os meus 16 anos em sítio mesmo, né? Morei... E aí vem um pouco, às vezes, também da simplicidade que eu tenho, porque quem mora no campo, realmente você não vê maldade nas pessoas que moram no campo, é uma vida maravilhosa. Então, eu tive uma grande infância, provida de poucos recursos, mas também não passei fome, não chegou a esse ponto. Mas, e não venho de uma família de empreendedores, meu pai é funcionário público e minha mãe era dona de casa, trabalhou como diarista também. Então, na verdade, tudo conspirava para que eu seguisse algo voltado à estabilidade, segurança. Mas, não sei, eu acho que eu sempre fui um vencedor insatisfeito, inconformado, né? Entendi que para mim ter as coisas que eu queria, não seria possível herdar, porque eu não venho de uma família onde eu não ia herdar nada. Falei, então se eu não correr atrás e não buscar aquilo que eu quero, né, o conforto que eu tanto queria, eu falei, não vai rolar. E daí foi quando eu comecei essa jornada e comecei a trabalhar com vendas. Aí vem aí uma outra vantagem de eu também, diferente aí do Mota que do até no MIT, eu não tenho nenhum tipo de formação. E fiquei muito tempo no exterior, fiquei 3 anos, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o exterior, para a Espanha, fiquei lá 3 anos, voltei. Não tinha network, não tinha dinheiro, não tinha, cara, praticamente nenhum conhecimento, não tinha nenhuma formação. E aí comecei a trabalhar com o quê? Quando geralmente isso acontece, vai trabalhar com vendas, né? Comecei a trabalhar como vendedor e foi aí que começou a minha história aí, né? Que foi, trabalhei com venda de 2009 a 2011, quando eu decidi sair de vendedor para se tornar um representante comercial, que eu abri o meu CNPJ. E para mim foi o meu maior orgulho, porque eu lembro que quando eu fui num cadastro, fazer um cadastro num shopping, aí a atendente perguntou qual que é a sua profissão. Eu falei, empresário, né? Então eu enchio aquilo de orgulho, para mim era orgulho, né? Ter um CNPJ. Eu falei, pô, teu CNPJ é um empresário, né? E aí, cara, foi quando tudo começou. 2011 até 2018, eu e minha esposa trabalhando como vendedor. Me destaquei muito. Foi um período, assim, claro, teve altos e baixos, mas eu consegui montar uma certa estabilidade financeira até 2018 acontecer aquela transição que eu falei há pouco, que era, de fato, empreender, abrir escalar a minha operação. Legal, muito bom, muito bom. Pessoal, vocês já estão vendo aqui que a gente só está aquecendo, então clica aqui embaixo, chama 10 amigos para participar aqui desse Café com o CEO, porque a gente ainda nem começou e vocês já viram aqui que vai ser sério aqui o assunto, né? Jussiel, enquanto a galera está convidando aqui mais alguém, e pessoal, é para convidar mesmo, não é para ficar parado aí não, eu sei que alguns estão tomando café de verdade, outros estão ajudando os filhos, né? Acho que hoje até, né, pelo menos aqui em casa, meus filhos não estão em recesso. Então vai lá, convida aqui os amigos enquanto está nos ouvindo, ou quem está correndo fazendo exercício, para participar desse bate-papo aqui com a gente. Jussiel, já montei diversos negócios também, e tem uma diferença quando a gente deseja criar um negócio, de fato criar um negócio, né? Essa separação ali, o que passou na tua cabeça antes, de fato, de tomar a decisão de abrir o CNPJ em 2018, de escalar a empresa? Como é que
que passou na tua cabeça? Quais foram os medos ou os sonhos? Legal, ótima pergunta também. Porque eu trabalhei 2 anos, eu já era o melhor vendedor, né? Dentro da empresa. Tinha uns 20 vendedores e eu já era o número 1. Então, por mais que eu ganhasse muito bem, tinha lá o plano de saúde, vale alimentação, todas aquelas coisas que a gente sabe que traz uma certa sensação de segurança, né? E aí eu falei para minha mãe, quando eu falei para minha mãe, morava com meus pais na época ainda, falei, mãe, eu vou sair de vendedor e vou me tornar representante. E ela achava aquilo um absurdo, né? Ela, nossa, você vai abrir mão do seu plano de saúde, vale alimentação. Eu falei, não, mãe, eu sei, mas é para mim fazer a mesma coisa que eu já faço, só que eu vou ganhar o dobro. E esse dobro que eu vou ganhar paga 10 planos de saúde. Eu tinha feito esse cálculo na época. Eu falei, caramba, eu pago 10 planos de saúde, eu pago 10 vale alimentação, só vendendo a mesma coisa que eu vou vender. Porque daí eu ia sair de vendedor, que eu era CLT, para representante comercial e o comissionamento era 3 vezes maior. E aí, então, para mim, fazer essa transição, cara, eu não tinha experiência nenhuma com empreendedorismo até então. Na época, eu não entendi a importância de se desenvolver, buscar conhecimento, de ler livros. Eu não tinha lido nenhum livro sequer na minha vida, não tinha feito nenhum tipo de curso. Foi uma virada de chave radical mesmo. E aí eu fiz essa transição, aí eu comecei a fazer os cálculos. Bom, o que eu vou precisar fazer essa transição? De uma contabilidade, vou precisar ter um escritório. E eu fui fazendo uma composição de custos. Falei, bom, se eu manter a margem de venda que eu estou vendendo hoje, com esses custos adicionais que eu vou ter, eu ainda assim ia ganhar o dobro do que eu ganhava. Então, isso seria um mini plano de negócio ou foi mais uma conta ali de padeiro num papel de mesmo? padeiro total. Foi uma conta de padeiro total. E aí eu falei, bom, só preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, para mim, eu digo, por mais que eu sei que essa transição é muito difícil, né? Para quem vem do CLT, fazer uma transição para empreendedor, eu sei porque eu tenho pessoas aqui comigo que fizeram essa transição e o começo é bem complicado. Para mim foi mais tranquilo por já entender. O que me deu mais segurança foi entender que eu vou continuar fazendo o que eu já faço, só que eu vou receber mais. Então isso foi a segurança que eu precisava, na verdade. Legal, boa, legal. E esse é um mito, né? Tipo assim, muita gente acha que tem que fazer um puta plano de negócio para começar. E de fato, quanto mais preparado você tiver, melhor, mas nunca tem um momento certo, né? Então, será que você está preparado o suficiente ou não? Ali você, por alguns fatores, sentiu que já tinha confiança, pelo menos no teu taco, né? Só dependeria de você, nesse caso, né? De sair de vendedor para representante, você continuaria tendo que fazer o que você já faz hoje. É isso aí. Você já pensava em liderar pessoas? Você já liderava? Cara, de maneira alguma. Na verdade, assim, eu sempre tive eu acho que instinto, assim, como é que eu vou dizer? Um certo dom para influenciar, né? Hoje eu vejo e eu acho que isso vem, não é por nenhum tipo de habilidade, conhecimento, é mais pelo meu nível de inconformismo, talvez, pela minha energia, por eu acreditar. Quando eu acredito em algum projeto, é sangue no olho mesmo, e eu acho que isso é a persuasão. Isso é você influenciar pessoas. Quando a pessoa olha para você e te vê num estado onde você acredita muito, né, naquilo, e você tem um nível de inconformismo muito grande, mostra uma visão de futuro para as pessoas. Olha, participa desse sonho, desse propósito junto comigo, que em 5 anos a gente pode mudar de vida juntos. Eu acho que tudo se resume a isso. Então foi muito mais como que eu vou dizer, cara, mais no feeling mesmo, né, do que habilidades. Eu não tinha essas habilidades, eu fui me desenvolver depois, mas eu acho que o fato de eu acreditar, de eu ter essa energia, de alguma forma foi influenciando as pessoas para querer estar junto comigo, por acreditar que isso realmente seria possível para elas também, né? Legal, fantástico. Boa. Agora, trazendo aqui para dias atuais. Jussiel de hoje, Monteu de hoje. Então, diz aqui para a galera, qual que é o seu trabalho de fato hoje? Você é o CEO da Monteu Investimento, mas qual que é o seu trabalho? Legal, show. Cara, você sabe que isso daí é uma das coisas que eu venho até aprendendo muito em cursos também, para entender o meu real papel dentro da organização. Hoje eu sou CEO, né? Como CEO, estou como CEO, mas sou vendedor, né? Nato, acho que isso é eterno. Eu falo que eu estou como CEO. O que eu faço hoje? Hoje, basicamente, eu tento seguir os princípios que o próprio Léo trouxe lá no Sales Club. Falei, acho que eu estou no caminho. Primeiro, a gente está passando por uma reestruturação de processo, né? Tanto que a gente entrou no Elite, eu entendi que a camada de conhecimento que eu precisava
para levar a gente para um próximo nível seria estar ao lado de pessoas que construíram aquilo que eu quero construir. Então, sempre tomei esse cuidado. Eu falo que pior que aprender é você aprender com as pessoas erradas, né? Tem muito guru aí que não realizou nada e que querem te ensinar a realizar alguma coisa. Então, é uma informação muito perigosa. Então, eu prefiro o quê? Eu procuro sempre saber, antes de ler um livro ou de fazer um curso, quem são as pessoas que por trás desse livro ou por trás desse curso. O que elas realizaram? Então, eu até brinco, né? Eu falo, não tem nada mais caro do que um curso barato, né? Porque essas pessoas realmente que construíram grandes coisas, desculpa, né? Ou elas estão entregando conteúdo na internet de forma gratuita, justamente para gerar valor, para entregar um pouco para a sociedade aquilo que elas conquistaram, mas essas pessoas não são baratas, né? Então, para ela entregar um conhecimento que vale milhões, é até difícil precificar, vai ter um certo valor envolvido. Então, quando eu fui no Sales, a gente decidiu entrar no Elite justamente para acessar essa camada nova de conhecimento. Então, a gente está implementando processo aqui na empresa para rampagem, né, para a gente escalar. E hoje, então, eu estou nessa parte de estruturação de processo. Depois, em certificar que os processos estão sendo respeitados, né? Então, eu sou um cara que cuida da cultura. A gente está construindo uma cultura muito forte. E aqui a cultura é número 1. Eu falo que a gente contrata, promove e demite baseado na nossa cultura. Então, eu cuido para que a cultura e os processos sejam respeitados. Olho para frente, né? Para a estratégia, para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar lá. E também estou muito na parte de desenvolvimento de network, né? Se conectar a outras pessoas para aprender com os erros dos outros, né? Quem aprende com os próprios erros são os sábios, mas quem aprende com os erros dos outros são os afortunados. Onde você errou, não precisa errar. Não tem por que eu ficar 2, 3, 5, 10 anos errando, e aí vem um Mota, por exemplo, e fala, cara, não vai por aqui porque eu já experimentei e não deu certo. Então, qual é o valor que isso tem? De você estar inserido num grupo, né, numa comunidade de empresários que compartilham de erros e acertos e te possibilita alavancar aí, talvez, o que levaria anos e meses. Então, hoje o meu papel é esse e também tá com gente, né? Hoje, cada vez mais eu quero estabelecer os processos para que 80% do meu tempo eu consiga estar com pessoas. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de gerir pessoas, eu gosto de desenvolver pessoas. Então, desde a parte de atrair talentos, como também ajudar essa pessoa a ir para um próximo nível. Então, acho que se eu fosse fazer ali um apanhado geral, essas são as minhas atribuições hoje como CEO. Boa, muito bom. Eu queria destacar aqui dois pontos que você falou para a galera anotar, inclusive, né? Que cultura é a forma como a gente contrata, demite, promove e dá feedback. E, de fato, cara, se você for parar para pensar no dia a dia da empresa, é exatamente isso. Se você está lá atrasando a contratação de alguém, ou contrata alguém rápido, a chance de alguém entrar torto é enorme. Se você não demite alguém, você está mostrando para o resto da equipe o que está acontecendo, que você é permissivo a certas atitudes. Quando você promove, você está dizendo qual é o que você quer que as pessoas façam mais e repitam mais. E quando você dá feedback, é o momento que você corrige ou ajusta ali as linhas, né? É verdade. E o segundo que você falou cada vez eu quero ter mais... Quer dizer, você falou um monte de coisa, né? Mas só para dar um highlight aqui, mais um. Sim. Cada vez mais você quer dar mais espaço na agenda para ter mais pessoas, para ter mais equipe na tua agenda. E, de fato, esse é um grande movimento dos principais líderes e gestores do mundo, que é ter até 80% da sua agenda só trabalhando com gestores, com as suas equipes, com os seus liderados diretos, né? E aí, quanto mais ou menos você fica com cada um, é de acordo com o nível de confiança que você tem no trabalho de cada um. E assim você vai construindo uma empresa que funcione sem você precisar estar no dia a dia, mas você vai estar ali sempre corrigindo e liderando os processos, certo? Certíssimo. Maravilha. Jussiel, me conta aqui. Uma empresa ela nasce para resolver problemas. E dentro da própria empresa, o que tem mais é problema. Você hoje tem um método para solucionar problemas no dia a dia da empresa? Como é que você faz para resolver esses problemas? Legal, ótimo. Cara, na verdade, assim, ó, eu falo que eu não costumo ter muitos problemas aqui. Primeiro porque a gente eu construí um time muito forte, né, de pessoas que eu confio. Então, desde o início, eu criei essa cultura de
confiar, delegar, não delargar, né? Delegar. E, às vezes, isso cobra o seu preço, né? Naturalmente, uma pessoa vai cometer um erro, isso é normal. Eu falo que a gente deve cometer erros, que a gente não pode fazer é cometer os mesmos erros. Cada erro, ele traz um aprendizado. Só que se você fica com medo de cometer alguns erros, você cria um microgerenciamento. Você não delega, você não confia, e aí, automaticamente, você também passa uma insegurança para a tua equipe, porque daí, a cada 2 minutos, ela vai estar batendo na tua porta. Por quê? Porque ela não tem confiança de tomada de decisão. Então, o que eu fiz aqui? Sempre eu tive esse cuidado de, primeiro, claro, trazer as pessoas certas, de certificar que elas tivessem o treinamento correto e dar autonomia para que elas conseguissem desenvolver o seu trabalho sem precisar com que eu ficasse microgerenciando. Então, a maior parte dos problemas são absorvidos pelo meu próprio time. Claro que problemas que eu deixo bem claro, falo, olha, aquilo que você não consegue resolver, chegou em você, você tentou, não conseguiu, aí você traz para mim, né? Então, a gente criou uma regra aqui, que eu coloco o seguinte, sempre que você tiver um problema, você vai se perguntar, qual é o problema? Beleza. É um coach, basicamente é um método de coach. Segundo, quais são as soluções? Não, qual é o problema? Aí a pessoa anota. O que está causando o problema? A pessoa anota. Quais são as soluções? Aí anota todas as soluções. Depois, por último, qual a melhor solução? Aí a pessoa encontra a solução. E aí, dentro do departamento de cada um, isso por si só já elimina aí 95%, porque é um exercício de autorreflexão, falar, não, beleza, já sei como resolver. Quando isso não é resolvido, aí sim eu falo, olha, aí você pode me chamar, se você ainda tiver dúvidas, que aí a gente monta aí uma estratégia ou resolve isso juntos. Então, o Moto, foi mais, tudo é uma construção, né? No início tinha muitos problemas, hoje raramente tem grandes problemas assim, quando chega até mim, é porque realmente o time não conseguiu absorver, e eu desenvolvi uma capacidade muito boa em lidar com problemas, como você falou, empreender é resolver problemas, né? Então, como eu já estou bem acostumado a lidar com vários tipos de obstáculos, eu falo, nunca nada foi fácil, né? Se eu fosse contar minha história aqui, ia dar um livro de várias situações onde eu tive uma negativa e eu quase 100% das vezes eu contorno todas elas. Por quê? Por não desistir, por já ter adquirido essa resiliência. Então, tô bem acostumado já. Legal, boa. Muito bem. Nessa linha de liderança, Gisel, uma pergunta aqui que eu recebi para te mandar é como é que você convence as pessoas a realizar o seu sonho? Mostrando que não é um sonho meu, né? Que é um sonho nosso, né? Então, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito de George Paul Lehmann, acho que está até no meu perfil não, eu troquei, mas tava lá. Que diz o seguinte: se você quer realizar todos os seus sonhos, ajude um número suficiente de pessoas a realizar o sonho delas. Então, nunca tem a ver com você, tem a ver com o outro. Sempre quando eu vou trazer as pessoas para compartilhar do mesmo propósito, do mesmo sonho, do mesmo objetivo, é entender quais são os motivadores, né, dessa pessoa, ou seja, o que ela está buscando de curto, médio e longo prazo. E aí, a segunda questão é, como eu mostro para ela que, estando trabalhando junto comigo, ela vai conseguir alcançar esse objetivo dela, né? Porque, como o Concer diz, né, as pessoas não compram pelos seus motivos, elas compram pelos motivos delas. Então, primeiro, eu me encarrego de saber quais são os motivos dela, o que faria ela a dedicar o seu tempo, a sua vida, muitas vezes, né? Sim. Ao meu negócio, à minha empresa. E eu acho que a melhor maneira é isso, é focar no outro, né? Nos motivadores deles e mostrar que sim, com o meu negócio, com o meu propósito, se você acreditar em mim, acreditar no nosso negócio, em 5, 10 anos a gente muda de vida juntos. Acho que é isso. E tá mudando? Com certeza. Oh, pergunta aí pra galera. Deve ter uma galerinha aqui, se bem que eles estão em treinamento agora, mas porrada, com certeza. Eu me certifiquei de transferir tudo aquilo que eu aprendi, tantas habilidades técnicas como comportamentais, mindset. A gente trabalha muito isso com o time. E, cara, assim, eu tenho depoimentos, que você pegasse depoimento do pessoal aqui, poxa, que mudaram de vida, assim, mas radicalmente, sabe, em 2 anos, 3 anos.
E por a gente ter uma cultura muito humanizada, muito acolhedora, as pessoas amam estar trabalhando, né? Legal. Então, com certeza. Teria vários cases aí. Muito bom, muito bom. Ô, Jussiel, nessa linha de liderança, a gente sabe que o papel, você até acabou falando aqui, que o pessoal está em treinamento, o papel de treinamento, de capacitação da equipe é fundamental. E eu sei que você faz diversas ações, tem semanal, tem premiação, tem diversas rotinas de rituais dentro da empresa. Aborda um pouquinho para a gente como é essa agenda, se você puder abrir um pouco mais para a galera até poder se espelhar e utilizar nas suas empresas. Opa, agora. Bom, como é que é a nossa metodologia? Toda segunda-feira a gente tem das 8 às 10, das 8 às 9 a gente faz o reconhecimento da semana, número de contratos, número de valor de vendas por consultor. Aí o primeiro lugar ali a gente sempre dá o microfone para a pessoa também. Eu falo que eles precisam se desenvolver como comunicadores, aprender a falar em público, é muito importante. Aí pega o microfone, explica ali o que fez de diferente, sempre sai. Os melhores treinamentos, acaba sendo o reconhecimento. Impressionante. Legal. Porque o pessoal fala, essa semana aqui, olha, eu ia perder essa venda, mas aí eu fiz isso, 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 isso. Poxa, aí muitos já falam assim, caramba, eu estava errando nisso. É bom saber, já tive um insight. Então, das 8 às 9, basicamente, é esse reconhecimento, tanto em número de contratos quanto em valor de vendas. E a gente percebe que isso é muito mais importante que dinheiro, né? Então, as pessoas têm essa necessidade, nós, como seres humanos, temos a necessidade de ser reconhecidos. A gente é muito pouco reconhecido. E quando você dá a oportunidade, né, de uma vez por semana ali, pelo menos, a pessoa estar sendo reconhecida, aquilo é muito gratificante. Das 9 às 10 a gente entra com um treinamento. A gente tem um ciclo de vendas aqui que a gente trabalha. Então, a gente tenta trabalhar tanto a parte técnica, como trazer treinamentos voltados também para comportamentos, para mindset. Então, sempre dentro desse ciclo que a gente criou aqui dentro. Aí, quando é na sexta-feira, aí a rotina, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, com todos os vendedores. O nosso negócio ele é muito vendas, tá? Então, se você for ver o core business do nosso negócio, 95% é um time comercial, é vendas, e eu tenho um time muito enxuto, administrativo. Então, é um modelo de negócio bem interessante, mas a maior força acaba sendo a força comercial, porque eu me identifiquei tanto com o Sales, porque encaixou em várias áreas que eu atuo, por ser core business total da Monteu. A gente tem um grupo do WhatsApp, toda vez que é nosso ritual, como a galera é externa, daí fica a dica, né? Então, por exemplo, lá no caso do Léo, você tem uma galera de inside sales, pô, fecha uma franquia, o pessoal bate no bumbo e a galera que está trabalhando na rua, né? E a galera que está trabalhando na rua, como você vai trazer esse senso esse ritual de comemoração? Então, o que a gente fez? A gente cria no grupo um status, né? Eu coloco uma meta ali por consultor aproximado para ser o objetivo da empresa. E toda vez que eles fecham uma proposta, eles mudam o status do grupo. Quando isso acontece, aí todo mundo comemorando, aí manda bate palma. Então é uma maneira, cara, e a galera fica ansiosa assim para mudar no grupo. O cliente já mandou agendamento de comprovante, não pagou ainda, mas mandou o agendamento, vai pagar amanhã. Posso mudar no grupo? Então, para eles, olha só para você ver a importância, como eles dão importância a esse ritual de mudar no grupo, porque sabe que quando vem um reconhecimento coletivo. Então, isso é uma forma que a gente criou de ter um ritual para aquele vendedor externo, cara, e faz uma diferença absurda. Quando é na sexta-feira, a gente tira o dia para planejamento. Então, na sexta-feira, a gente não realiza visita, é o que a gente chama de abordagem telefônica, o ABFone, né? Como a nossa metodologia é para cada visita que o consultor faz, ele pega de 5 a 10 recomendações. Quando chega na sexta-feira, ele já está com o funil dele pronto. Aí ele faz o quê? Os agendamentos da semana seguinte. Então, é tudo muito bem organizado. Eu falo que quem trabalha em vendas, às vezes, fala, poxa, trabalhar em vendas é complicado porque você não tem uma receita previsível. E a receita ela só é imprevisível quando você não tem um playbook, quando você não tem uma metodologia, quando você não tem indicadores. Porque depois que você tem, você entende que a venda ela nada mais é que o quê? Estatística. Ou você performa melhor ou você performa pior. Não existe sorte. Existe performar melhor ou pior devido a algum momento que você está passando. Então, na sexta-feira a gente faz esse planejamento. Cara, basicamente eu acho que é esse, assim, ó, num contexto geral de... Tem um ritual no final do mês de premiação efetivo? Verdade, tem. Aí no final do mês, a gente também tem aqui uma meta, tá? Que é o que a gente chama de jantar de campeões. Quando atinge um valor mínimo em vendas, né? Que no nosso caso é 1,5 milhão,
de vendas por consultor, eles participam de um jantar, onde eu também estou junto, a gente escolhe os melhores restaurantes. E no final do mês a gente faz também um ranqueamento, né? A gente tem o nosso ranking anual de vendas. E sempre eu trago uma premiação, assim, uma coisa que eu sempre falei para o meu time, eu nunca vou dar para vocês uma premiação que eu não gostaria de receber. Então, por exemplo, a premiação do ranking de vendas, desse ano a gente até fez uma analogia, por exemplo, a CIMED, né? Olha o tamanho da CIMED, deu um carro para o melhor vendedor da CIMED, tem mais de 1.000 representantes. A gente vai dar para os nossos 3 melhores, a gente pegou uma mansão em Trancoso, no valor de 15 milhões, para ficar uma semana com acompanhante tudo pago. Olha só o nível de premiação que a gente trouxe. Se eu fosse para a Bahia, eu ia querer ficar, um exemplo, nada de errado de ficar num hotel 2, 3 estrelas, vai da necessidade, da condição de cada um, mas eu ficaria nesse hotel? Se a resposta for não, então por que eu vou dar isso de premiação para o meu time? Então, quando eu coloco uma premiação de, jantar dos campeões, eu não vou ser mesquinho a ponto de pegar um restaurante meia boca, quando eu não iria nesse restaurante, eu vou no melhor. Então, eu também quero que eles participem do melhor. Então, eles entenderam que é isso, né? A gente reconhece, a gente tem a gente investe muito em premiações. Então, a premiação do mês, a gente tem tanto esse ranking do anual, quanto a gente também tem o jantar dos campeões. E quando a gente bate a meta também coletiva da empresa, a gente faz um happy hour, um churrasco, aí todos participam. Aí não é uma meta, temos a meta individual, mas temos a meta de incentivo coletivo também para incentivar o coletivo. Maneiro, maneiro, muito bom. Quer dizer, ouvindo aqui, tem bastante da tua cultura de promover prosperidade, é isso mesmo? É isso aí, é isso aí. Tanto que é o que a gente vende, né? A gente vende para os clientes prosperidade, então nós também precisamos ser aquilo que a gente vende, né? Quando o cliente vê um consultor meu, eu falar, cara, essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa próspera, e aí desde o cuidado com a vestimenta, linguagem não verbal, de ter um bom carro, de ter boas viagens, de ter um estilo de vida condizente com aquilo que ele está vendendo, né? Então a gente vende muito isso internamente, até porque esse é o nosso trabalho também quando a gente vai passar isso para o cliente, né? Que é vender investimento, prosperidade. Maneiro, boa. E sempre que eu estudo bastante sobre empreendedorismo, sobre histórias de vida dos empresários, normalmente quando a galera começa a dar muito certo, também começa a ter dar de volta para a sociedade aquilo que ela está recebendo, né? Vocês têm hoje ou pretendem ter alguma atividade para ajudar entidades carentes, para ajudar outras pessoas? Como é que está isso? Ou vem por... Como é que é? Conta aí. Uma coisa que ninguém sabe, ainda acho que nem o pessoal do CEIAS, mas eu sou vice-presidente de uma ONG que cuida de 100 crianças carentes, né, numa cidade próxima aqui de Maringá. Então, eu sou apaixonado por criança, né? A minha franqueada hoje, que é a Anne, ela é presidente, e aí a convite dela, ela me convidou, eu falei, Anne, mas eu não entendo da caminhada, e a ONG é muito difícil, porque ela vive de doações, né, mensais que as pessoas fazem. E aí ela estava num ponto de fechar assim a ONG mesmo, um projeto lindo, maravilhoso. Daí ela falou assim, Ciel, eu quero te convidar para ser meu vice, e não vejo uma outra pessoa tão qualificada quanto você. Eu falei, mas eu não entendo nada de ONG. Eu falei, olha, o que eu entendo é sobre gestão, né? Então eu acho que eu posso contribuir nesse sentido. E uma ONG, quando você vai olhar para uma ONG, ela não é tão diferente assim de uma empresa. A única diferença é que ela não tem fins lucrativos. Mas a forma de monetizar receita, montar um time, entrega de valor, né? Mostrar para a sociedade o que está sendo feito. Então eu vi muita similaridade e aí a gente eu assumi e em 2 meses a gente conseguiu. A primeira coisa foi justamente tornar, falei assim, a gente precisa de uma receita previsível, recorrente. Não dá para ficar só fazendo bingo, feijoada, isso é legal, só que não cria previsibilidade de caixa. A gente tem uma despesa fixa e precisa de uma receita mensal também para cobrir, pelo menos para a gente atingir ali o nosso payback, né? E aí a gente entrou e em 2 meses a gente conseguiu atingir esse payback. Então hoje a ONG já criou essa receita previsível, a gente conseguiu desenvolver essa estratégia. Falei para a Anne também, falei, você precisa agora, imagina que você é um técnico da seleção brasileira. Você tem a oportunidade agora de renovar seu time. Coloque na cadeira o tesoureiro. Quem que você vai colocar? Marketing, quem que você vai colocar? Coloque pessoas que de fato são muito boas nas suas áreas, né? Até pelo fato dela deixar um legado, você pode ter os melhores. E tem muita gente querendo contribuir, mas não sabe como, não sabe por onde. Coloca nessa cadeira realmente pessoas competentes, porque se você formar um grande time
com pessoas que são os melhores em cada área que você precisa, você cresce muito rápido. E foi o que aconteceu. Então, 2 meses, o mérito não foi meu, foi mérito de um coletivo, de uma ideia que a gente montou junto. E hoje eu estou muito feliz. Isso é uma maneira da gente devolver para a sociedade, tá, o Moto, que eu faço, mas isso é uma coisa mais, até mais pessoal. E agora, né, o podcast que a gente criou faz 3 meses, o podcast, comecei a colocar a cara na internet e realmente eu era um cara mais low profile, né, como a maioria dos empresários. Mas eu entendi que o mais conhecido vence o melhor, né? Essa eu peguei até com meu amigo Johnny, acho que ele tá por aqui, Johnny Martins, da Serac. E eu falei, cara, como eu posso levar minha mensagem mais longe para mais pessoas se eu não for um cara conhecido? Então, para mim ser um cara conhecido, eu preciso colocar a cara na internet, né? Para mim distribuir minha mensagem, ajudar de alguma forma, as pessoas seguem quem elas se identificam. Falei, então eu vou ter que colocar a minha cara na internet, vou ter que construir essa autoridade, seja por Instagram, podcast, etc. E aí a gente começou esse trabalho, né? Faz uns 3 meses que eu realmente assim comecei a todo vapor esse trabalho de distribuir conteúdo, entregar essa mensagem, e tem sido assim gratificante, né? Porque a gente recebe muito mensagens, né, de pessoas agradecidas e falando o quanto impactou na vida delas. Então, eu estou muito feliz, de verdade. Era algo que eu tive que sair literalmente da minha zona de conforto, mas está valendo a pena. Boa, maravilha. Jussiel, como é que você aprende hoje? Cara, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Eu falo, tornar momentos improdutivos em momentos produtivos, quando eu estou na academia. Não que seja improdutivo ir para academia, mas unir o útil ao agradável. Mas quando eu estou na academia, 1 hora que eu estou treinando, eu estou com fone no ouvido, eu estou ouvindo podcast. Gosto muito, sou um grande consumidor de podcast. Livros, então eu leio muitos livros também. Ó, dá até para ver aqui na minha estante, que tem alguns aqui. Mas eu gosto muito de ler. Leitura, cara, e cursos. Hoje eu tô inserido em comunidades de empresários, né? Tanto do Elite como do G4 Club também que eu participo. Mas eu gosto muito de ir para curso também. Sempre me desenvolver em áreas onde são a minha fraqueza, né? Então, por mais que eu não queira eu não quero ser marketing, mas eu preciso aprender sobre marketing para poder cobrar o meu marketing. Porque senão, qualquer coisa que o cara falar, eu vou ter que engolir. Então, eu falo, você não precisa ser o operacional, mas você precisa saber conversar de igual para igual com o teu time, e isso vai exigir que você, um bom gestor, ele transita bem em várias áreas, né? Ele sabe de recrutamento e seleção, ele sabe de liderança, ele sabe de gestão, ele sabe de finanças, ele sabe de marketing, etc. Ou seja, é um conjunto de habilidades. Então, eu sempre vou para curso, mas seguindo aquela premissa. Tá, se eu quero aprender sobre marketing, quem que é o cara do marketing? Saiu do zero e construiu, sei lá, bilhões. Foi esse cara aqui. Então, sem medo de errar, eu vou lá, ele tem um livro, ele tem um curso, ele tem um podcast. Aí eu procuro saber quais são os canais que ele distribui conteúdo e aí eu absorvo tudo. E depois, óbvio, né? Não adianta conhecimento sem ação. Adquirir o conhecimento necessário e depois muita prática, né? Execução. Boa. Ô Jussiel, o povo quer sangue, o povo está com saudade de ver Globo.com, só quer ver tragédia. Então, conta aí umas tragédias, as dificuldades que estão acontecendo aí na Monteu, conta coisa ruim, como que você virou o jogo. Fala aí um pouco mais das dificuldades para não parecer que é um mar de rosas, porque empreender é um pepino todo dia. Tem até uma pessoa que perguntou aqui, ó, quais as dificuldades da empresa dele. Porque quando a gente fala assim, parece que só tem os acertos, né? Tem os desafios também. Bom, primeiro que assim, ó, uma coisa que eu tenho, eu não assisto televisão, eu não fico vendo muitas notícias. Claro que eu entro para ver o necessário para me manter informado, mas eu acho que é tudo primeiro que tudo começa com a questão de mentalidade, né? Então, eu até fiz um vídeo no meu story outro dia perguntando como que estava para Monteu, alguém perguntou, né? Como que estava para Monteu com esse momento de política, de transição de governo. E aí eu dei até um spoiler, falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, que se vocês atribuírem o sucesso de vocês, do seu negócio, a fatores externos que você não pode controlar, esquece, você já está morto. Então,
o teu sucesso, o sucesso do teu negócio, da tua empresa, depende de você. E muitas vezes, quando a gente compra isso, ô Mota, a gente também transmite isso para o nosso time. Porque a gente está comprado com isso, a gente transmite isso, é energia. Por mais que você tente, né? Por mais que você tente falar da boca para fora, as pessoas vão ver a tua comunicação não verbal, que é totalmente diferente. Então, o que eu disse foi o seguinte, olha, desde que a Monteu é Monteu, a gente passou por um governo de esquerda, né, que ficou quase 16 anos aí no poder, aí depois a gente teve um governo de direita, depois nós tivemos a pandemia, e agora nós tivemos um governo de esquerda novamente. E a gente nunca deixou de prosperar, de crescer. Por quê? Porque o meu foco, ele estava muito claro no meu objetivo, no meu propósito, e aí eu não tinha essa dispersão de ficar absorvendo só problema, olhar para o problema. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, os problemas, eles acontecem, eles existem, mas não é o problema, né? É como você lida com o problema. Então, eu aprendi a lidar muito bem com a dificuldade. A maior dificuldade que a gente tem hoje aqui na empresa é relacionada a pessoas, né? Eu acho que essa é uma dificuldade geral. Só que, o que eu costumo dizer, a gente fica muito preocupado em querer contratar rápido, em crescer o time, crescer a empresa. Eu tenho uma regra que é o seguinte, eu demoro mais para contratar, porque eu prefiro contratar uma pessoa que entregue o resultado de 20, do que eu contratar 20 pessoas que entregam cada um o resultado de 1. Com menos pessoas, eu tenho mais qualidade. Então, vamos lá, vamos imaginar que eu trago um profissional de vendas que entregue, que hoje é o que acontece na Monteu. Um profissional Monteu, comparado ao mercado, ele entrega de 20 a 40 vezes mais resultado. Mas olha que loucura. Então, eu tenho dificuldade em trazer pessoas. Beleza, eu falei, caramba, se eu tenho dificuldade em trazer pessoas, então quanto menos pessoas, meu esforço, eu precisar fazer para trazer gente, mas trazer gente mais qualificada que entregue por mais, olha a minha tese, deu muito certo para a gente. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa, se eu preciso ter um time comercial de 20 pessoas para entregar um resultado, cada um entregando um resultado de 1, que vai fazer um resultado de 20x no final, e se eu tivesse um que entregasse por 20? Quando eu tenho um que entrega por 20, o meu custo de gerenciamento, eu estou liderando uma pessoa. Claro. Agora, você tem mais tempo para tocar esse cara, para cuidar dele, para treinar ele. Isso aí, exatamente. E eu falei, então se eu criar um time onde eu entregando por 20, qual vai ser o resultado desse cara também? Ele vai ganhar 20 vezes mais que o mercado. Qual o risco de eu perder esse cara para o mercado? Ele está ganhando 20 vezes mais que o meu próprio concorrente. Então, ele está ganhando 20 vezes mais, eu estou gerenciando 20 vezes menos. E então hoje a gente tem na Monteu, eu brinco, a gente está com um time comercial de 13 pessoas, só que eu tenho um time comercial de mais de 260 pessoas. Na prática é isso, mais de 260, só que eu só gerencio 13. Olha a diferença. Isso faz com que eu tenha mais um EBITDA maior, gero mais equity para o meu negócio, até num futuro processo de M&A, porque eu tenho um EBITDA maior, e o meu custo de gerenciamento de pessoas é muito baixo. Claro. Então, o que eu fiz foi isso. Há dificuldade em encontrar pessoas? Sim. Só que eu demoro muito para contratar, mas quando eu contrato, essa pessoa ela tende a me entregar uma performance muito maior do que se eu tivesse um time gigante de pessoas ali atuando no dia a dia. Então, acho que a maior dificuldade é essa, mas a gente supre dessa outra maneira. Boa. Hoje, a Monteu, ela fica em Maringá, né? Toda operação é Maringá, ou você já está expandido? Porque você tem muita ação de rotina que é física. Me conta um pouquinho. Legal. Hoje o nosso modelo de trabalho é um formato em field sales, né? Ou seja, é prospecção ativa. Ninguém acorda querendo fazer um consórcio, querendo fazer um investimento. Então, se você ficar esperando, ficar na passividade, você tende a ter muito mais esforço e menos resultado. Então, a gente busca esse cliente, porque existem 3 camadas de cliente, né? Você tem aquele cliente que já quer o teu produto, acho que é 3%, você é melhor que eu nisso, você vai saber de pesquisa, 3%. Mas é 3%. É aquele cara que você está num auditório com 1000 pessoas, você fala assim, quem está pensando aqui em trocar o sofá? 30 pessoas vão levantar a mão. Quem aqui está pensando em, sei lá, ir para Disney? 30 pessoas vão levantar a mão. Você tem uma outra camada de cliente que talvez ele corresponde ali, 27%. Vamos arredondar aqui, que é aquele cliente que ele sabe que ele precisa, mas ele não vai atrás. É o procrastinador. É aquele cara, eu sei que eu preciso, mas amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo, amanhã se torna nunca. E você tem os outros 70%, que é onde tem a maior camada de clientes, que é aquele cara que precisa do teu produto, mas ele nem sabe que precisa do teu produto. Ele não tem esse nível de consciência ainda. Sim. Então, perceba, quando eu trabalho... Por que eu estou falando tudo isso? Quando eu trabalho com o modelo de prospecção ativa,
eu estou trabalhando com 100% da camada dos meus clientes, de todas as camadas. Quando eu trabalho só na prospecção passiva, eu estou trabalhando com 3% e a guerra é enorme, né? Seja por ranqueamento no Google, uma campanha de ads, né? Então, assim, a gente desenvolveu esse trabalho externo. O nosso trabalho, só que com a pandemia, aconteceu algo muito interessante. Você vê que você vai, na dificuldade, você vai trazendo oportunidades, né? A gente começou a ter que atender online. Por quê? Porque muita gente não podia ter esse contato. Como a gente aprendeu a atender online, a gente entendeu, a nossa taxa de conversão no começo foi menor, mas depois ela ficou praticamente a mesma de um atendimento presencial. Logo eu falei, caramba, agora eu posso estar no mundo inteiro, né? Nem no Brasil, porque a gente tem cliente no mundo inteiro, Estados Unidos, Austrália, fazendo isso que a gente está fazendo, uma call, seja por Zoom, Meet, pelo WhatsApp. Então hoje, 50%, vamos dizer assim, do meu time comercial só vende por conferências online, são os que mais vendem, só que isso possibilita eu vender para estar fisicamente em Maringá, tem um custo menor, mas eu não tenho necessidade de eu estar com um ponto físico no Brasil inteiro para levar meu produto a nível nacional. Então isso facilitou muito o nosso processo de escala, nosso modelo de escala, e é para isso que a gente está indo. A gente quer fortalecer o time aqui em Maringá, até para viver a cultura, estar aqui presente junto com a gente, mas não que isso vai limitar ele geograficamente a atender em Maringá, e sim atender no mundo todo. Maneiro. Boa, boa. Então, acabou que a pandemia ajudou você no teu processo de ampliação de território, né? Que antes era totalmente pé no chão e agora tu consegue fazer isso de forma online. Perfeito. Legal, boa. Gisele, indo para a reta final aqui do nosso Café com o CEO, hoje, como é que você controla as informações da empresa para você poder tomar decisão? Você tem um dashboard, um BI, no Excel mesmo? Não é na reunião semanal de resultado? Como que é feito esse controle? Legal, ótimo. Primeiro, deixar bem claro, eu vi uma coisa no Sales Club que eu concordo perfeitamente, e aí eu vou ser bem sincero que aqui, chegar até onde a gente chegou, era no puro fazejamento. Não era o planejamento, era o fazejamento, né? A gente sabe que tão importante como o planejamento é o fazejamento. Tem muita gente que ainda está no planejamento e faz pouco. Aqui a gente faz muito. Então a gente está o tempo todo consertando a moto com ela em movimento. A gente não para. Então a gente, primeiro, fazejamento. Só que eu tenho os meus controles, tá? Claro que a gente está evoluindo agora, que a gente está reestruturando para uma questão mais organizada, de ter um BI, de ter um dashboard, de ter um CRM. Mas hoje eu controlo tudo na famosa planilha do Excel mesmo. Então, toda semana, por exemplo, nossos vendedores, eles têm que preencher uma planilha com os indicadores, com os KPIs, para que eu possa fazer uma avaliação, por exemplo, de taxa de conversão de ligação em visita, taxa de no-show, taxa de conversão, né, na visita, número de recomendações média por reunião, porque a gente já sabe qual é o número ideal que eles precisam pegar para encher o funil deles, ticket médio. Então, eu tenho esses números, tá? Não num BI, mas numa planilha. Então eu controlo tudo pelo Excel, que é mais simples para mim, é mais fácil. Só que agora, claro, como a gente quer rampar agora, a gente tem que colocar tecnologia para nos auxiliar. Só que todos esses números eles são mapeados, sim, tanto a questão financeira, a mesma coisa. Tem um sisteminha também para controlar entradas, saídas, despesas. Então a gente está sempre trazendo isso, talvez não de uma forma tão mais eficaz, né? E aí vem até o porquê da máquina de vendas, porque a gente agora, quando a gente quer agora escalar, eu sei que isso vai exigir quanto mais tecnologia tiver, mais fácil para mim fazer essa gestão à vista. Então a gente vai implementar isso também. Muito bom, show. Então, cara, sem medo, dá para faturar sem ter dezenas de milhões no Excel mesmo, porque eu vejo muito empresário. E eu falo isso bastante porque tem várias pessoas no Elite mesmo que faturam 40, 50, 100 milhões que estão no Excel e os outros que estão faturando 1, 2 e 3 falam, não, eu não tenho ainda um RP, por isso eu não consigo crescer. Né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu acho que vai muito mais para mim, o sucesso ele tem uma fórmula, né? Até conversando aí entrevistando várias pessoas de sucesso, no podcast eu falo, ficou muito claro uma forma. Primeiro, o seu nível de inconformismo, de ambição, de fome. Isso eu acho que é o fator número 1, porque isso vai te impulsionar a agir, né? Você tem que ir para ação.
Conhecimento, né? Conhecimento aplicado. Então, é você desenvolver as habilidades que você precisa dentro das áreas que você precisa. E o terceiro, que seria a execução, né? Ter um poder de execução, de realmente colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, eu sempre fui um cara mais de fazer do que de me planejar. Então, eu acho que as duas coisas são importantes, mas não adianta você esperar pelo um belo planejamento e ter pouca ação, que o resultado vai ser muito, muito pequeno, né? Então, eu acho que as duas coisas elas têm que andar em conjunto, só que eu colocaria o fazejamento à frente do planejamento, né? Então, primeiro você faz, traz receita e depois você vai organizando, porque experimenta ficar sem receita e fazer da maneira oposta. Por exemplo, primeiro eu vou me planejar, me organizar, ter um CRM, ter um BI, ter um ERP e depois eu começo a vender. Não vai durar 6 meses. Então, eu acho que venda resolve tudo. Vende primeiro e conserta depois. Esse primeiro progresso, depois ordem. É o oposto. Progresso, depois ordem. Mas essa é a minha percepção. Eu estou falando sobre aquilo que funcionou para mim, né? Claro. Às vezes, teve pessoas que começou de forma oposta, deu muito certo. Mas para mim, o que funcionou foi fazer mais e planejando e consertando depois. Eu não conheço quem começou todo organizado, não. Pelo menos os empresários que eu converso, que eu entrevisto, mão na massa, hands-on, está executando, foi vendo um monte de problema no meio do caminho que não imaginava, que se tivesse planejado não iria pegar esses desafios, né, do meio do caminho. Então, certamente, para mim, como você disse, a receita do sucesso fome, conhecimento aplicado e execução. Para mim, certamente, é você executar muito. E, óbvio, né, não ser cabeça dura. Né? Tu está vendo que não está funcionando de um jeito, ajusta, apruma, vai alinhando, realinhando, para você conseguir ouvir o que o mercado está te devolvendo para você melhorar. Né? Total. Gilciel, você já foi algumas vezes aqui pro Sales Club presencialmente lá para a imersão. Que recado que você daria para alguém que está pensando em ir, está presencialmente agora, por exemplo, a gente vai ter a próxima edição em dezembro. Qual recado você daria para esse cara que está pensando em ir? Rapaz, aí é bem fácil, né? Na verdade, assim, ó, eu participo como eu deixei claro aqui, eu leio vários livros, faço vários cursos, ouço vários podcasts. E alguns cursos impactaram, assim, diretamente no meu crescimento. Sem sombra de dúvida, o curso que mais me impactou foi o do Sales Club, né? Eu falo isso lá, eu dei um depoimento falando disso. Eu acho que eu devo ser se olhar a taxa de conversão de vendedor aí do Sales internamente, a minha maior taxa de conversão, mesmo não trabalhando aí dentro, porque eu levo muita gente, porque quando você realmente gosta de alguma coisa, você acredita, você recomenda para outras pessoas. Então, assim, eu falo que se você ainda não participou da imersão do Sales, você está deixando muito dinheiro na mesa, só para vocês terem uma ideia. Daqui 2 anos a gente pode fazer essa live, se ela ficar registrada aí, daqui 2 anos a gente está faturando 1 bi, a gente vai sair de 200 milhões para mais de 1 bi, com o conhecimento aplicado que eu trouxe do Sales Club. Claro que a gente já tem uma bagagem de conhecimento de outros cursos anteriores, mas o ponto de virada, a camada de conhecimento que eu precisava e que eu tomei consciência que eu precisava, eu trouxe do Sales Club. E eu acho que qualquer gestor que está aqui nos ouvindo, você tem a obrigação de participar. Você tem ali vários empreendedores, né? Tem ali o Leonardo Castelo, o Thiago Concher, Fábio Oliveira, tem o Rafael Lassans, tem o Mota. Todos, sem exceção, são pessoas que construíram algo, né? Que saíram do zero e construíram algo gigantesco. Então, é o tipo de informação que você pode aprender sem medo, que se você aplicar, né, não adianta ter só o conhecimento também, que depois você vai ter muita prática, muita execução, mas com o conhecimento que o Sales Club traz, associado ao teu poder de execução, o teu concorrente só vai comer aquilo que você deixar ele comer. Não é assim? Boa, boa. Disse a última pergunta para concluir. Indicação de um livro para os empreendedores aqui no Café com o CEO. Cara, eu vou indicar um que é o meu livro favorito. Eu já ouvi ele umas 30 vezes, eu sempre estou ouvindo ele. É de cabeceira mesmo, que eu acho que a maioria dos CEOs já deve ter lido, se não leu, é leitura obrigatória, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Por quê? Se a gente pegar ali até a frase do Simon Sinek, ele fala: os teus clientes são pessoas, teus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, de fato, por trás de todo CNPJ existe o quê? Um CPF. Então, saber
lidar com pessoas, empatia. Ali, como fazer amigos influenciar pessoas é uma aula de como, de fato, você se colocar no lugar do outro e enxergar as coisas como ela enxerga e como você enxerga também. Porque quando você consegue entender o outro, junto com aquilo que você também quer do outro, você consegue estimular, seja teu cliente, seja o teu colaborador, você consegue influenciar, como o livro positivamente diz mesmo, pelo simples fato de você saber como lidar com pessoas. E para mim, até hoje, eu não encontrei um livro tão completo e tão agradável de ler, porque ele vem através de histórias, né? Que é o storytelling, o famoso storytelling. Então é muito gostoso de ler desde a primeira página à última página. Então eu deixaria essa leitura como leitura obrigatória, como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom. Pessoal, esse aqui foi Jussiel Oliveira, CEO da Monteu Investimentos. Jussiel, vai estar lá com a gente em dezembro? Dezembro eu não vou conseguir, mas janeiro eu vou. Já fui a 4 vezes, acho que eu já fui em 4 imersões já. Mas vai ter, meu time vai estar lá. Mas meu time vai estar lá, vai ter 2 lá do meu time lá participando. No passado foram mais 2. Eu estou mandando a galera geral, porque realmente eles voltam de lá estarrecidos e o ROI, é o que eu falo, né? Investir em conhecimento gera sempre os melhores juros. Então, essa é uma frase do Benjamin Franklin, que eu concordo muito. Então, quando eles voltam, eu sei que o ROI vai ser 3, 4, 10 vezes maior, porque eles voltam realmente energizados, mas também com um mindset de campeão e com o conhecimento que eles precisam para utilizar aí no dia a dia. Muito obrigado, Jussiel. Valeu pelo papo. Beleza? Até o próximo Café com o CEO. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Valeu. Amanhã tem mais, pessoal, 7h37, aqui nesse mesmo canal, nesse bate-local. Valeu, Jussiel. Obrigado. Valeu, pessoal. Irmãozão. Bom dia a todos. Bora acelerar. Um abraço. Bora. E se você ainda não se inscreveu na imersão do Sales Club, acessa salesclub.com.br, faça a sua inscrição, a sua aplicação. Nosso time vai entrar em contato com você hoje ainda para ver se o perfil da imersão é o perfil do teu negócio, se faz sentido. Então, se você é CEO ou fundador de uma empresa que fatura acima de 2 milhões de reais ano, faz a aplicação, a gente vai conversar com você, vai entender se é para você. www.salesclub.com.br ou acessa aqui em cima o perfil do Sales Club, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Muito obrigado pela presença. Amanhã tem mais, então toda semana, essa semana de segunda a sexta, vai estar aqui o Com o Café com o CEO, um empresário diferente. E amanhã a gente divulga logo mais aqui no Instagram. Falou, um abraço, tchau, tchau e vamos juntos!